Hoje nós vamos transformar esta logo em matriz de bordado no programa Tajima. E se você ainda não tem um programa para criar matrizes de bordado instalado aí no seu computador, eu sugiro que você vá até aqui esse vídeo que eu tenho no canal, onde eu ensino você a instalar o Tajima de maneira totalmente funcional e gratuita. Eu mostro o passo a passo, é só você seguir exatamente tudo que eu explico naquele vídeo que você vai conseguir obter aí o programa Tajima para você criar as suas matrizes, assim como eu crio aqui também exatamente com este programa para criar matrizes de bordado. Nós vamos utilizar aqui um checklist. Nós vamos fazendo juntos o passo a passo, seguindo cada etapa aqui desse checklist para facilitar a criação aí por você que é iniciante também, beleza? Então nós vamos responder qual é a primeira pergunta, o tipo de tecido. O pedido que eu recebi é para malha e polo. O que eu coloquei aqui, ó? Provável malha fria, essa malha provavelmente é malha fria, e o polo, provavelmente o tecido é piquê. Então nós vamos fazer a matriz pensando que vai ser para essas duas opções aqui de tecido. E qual é o tamanho? O tamanho é importante também. Aqui, ó, ele vai ser 8 ou 9, aqui tá milímetros, mas na verdade é centímetros. Como a matriz ela vai ser feita para o peito, ela vai ficar entre 8 e 9 centímetros, para ficar bem ajustada no peito, beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, esse é o tamanho correto, um desses tamanhos aqui será o tamanho correto para essa matriz. Então, eu já vou marcar essas duas perguntas aqui, ó, que nós já respondemos, e vamos começar o nosso passo a passo já através do programa Tajima. Primeiro passo aqui, ó, abrir um novo arquivo. Então, eu vou ir lá no Tajima, com o programa aberto aqui, eu vou abrir um novo arquivo. E dessa vez eu vou vir por aqui, ó, novo arquivo. Dou um clique. Tá selecionado o desenho em branco, deixo aqui e clico OK. Quando aparecer essa janela, aperta ESC, a tecla ESC. Beleza, agora nós vamos marcar lá no checklist, já abrimos um novo arquivo e agora vamos inserir a imagem no programa. Nós vamos colocar essa imagem aqui, ó, aqui dentro do programa Tajima. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, vem aqui, ó, imagem, carregar, e vamos procurar aquela matriz. Vou ir lá na pasta onde eu salvei, dou um clique aqui, ó, e clico abrir. Beleza, a imagem já está aqui dentro do programa, eu vou marcar lá no checklist. Ajustar o tamanho. Agora nós vamos ajustar o tamanho dessa imagem para que ela fique com 8 ou 9 centímetros no caso, né? O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou selecionar essa ferramenta de retângulo só para a gente ter uma base do tamanho. Vou vir aqui no cantinho da imagem, seja aqui nesse canto ou nesse canto. Vou clicar, segurar e vou arrastar até cobrir toda a imagem, ó. Na hora que chegar aqui, ó, mais ou menos, tá vendo? No canto de cima aqui, ó, e no canto da lateral, ó. Eu solto. Beleza. Criamos um retângulo aqui. E agora, através desse retângulo, nós vamos configurar o tamanho dessa imagem aqui. Vou apertar a tecla S de seta para sumir aquele maisinho ali do mouse, ó. Beleza. Aí eu vou selecionar, ó. Eu vou clicar aqui nesse retângulo, nessa linha. Ela está selecionada. Agora eu vou redimensionar. Vou vir aqui, ó, redimensionar. E aí eu vou colocar o tamanho que eu quero aqui. Ou é 8 ou é 9 centímetros, tá certo? Só que nós temos que escolher um tamanho aqui para a gente ter como base. Então eu vou escolher o tamanho de 8 centímetros. Ó, vou colocar aqui, ó, 8 centímetros, que é exatamente o mesmo que 80 milímetros. Como as medidas aqui no programa estão em milímetros, então é 80, tá? E não 8, 80, porque é 80 milímetros. Deixo o proporcional ativado e clico aplicar. Ok. Beleza. Agora eu tenho que colocar essa imagem aqui dentro desse quadrado, porque esse é o tamanho da matriz que nós vamos fazer. Para manipular essa imagem, diminuir, movimentar ela, você tem que apertar a tecla Ctrl, segura a tecla Ctrl com um dedo, e com o outro dedo você aperta a tecla I. Você vai ver que vai mudar a setinha do mouse ali, ó. Tá vendo? Mudou. Aí você solta. Com essa setinha preta aqui do mouse, você vai clicar aqui no canto, ó, com o mouse direito, botão direito do mouse, ó. Tá vendo? Aí você vai vir aqui, ó, em redimensionar. Dá um clique. Agora, eu não estou clicando em nada. Ela ficou grudada no mouse aqui, ó. Não estou clicando em nada, só estou movimentando o mouse. Você traz o mouse aqui para dentro, ó, mais ou menos.
e solta aqui, ó. Dá um clique para soltar. Beleza? Ela ficou aqui dentro desse quadrado aqui. Agora, eu vou apertar a tecla S de seta para voltar a setinha do mouse normal ali. Beleza? Vou marcar lá no checklist. Agora, qual que é o próximo passo? Salvar em PXF. Não significa que a matriz ainda está pronta. Nós vamos salvar primeiramente, só para a gente não perder o progresso e ter uma base de salvamento, ok? Então, vou vir aqui em arquivo, salvar como, deixa .pxf aqui marcado, porque esse é o arquivo editável, tá certo? Você não vai mexer nisso aqui nesse primeiro salvamento. Nesse primeiro salvamento, tem que estar obrigatoriamente em PXF, que é o arquivo editável. Vai lá na pasta, na sua pasta que você quer salvar. Eu vou salvar aqui nessa pasta. Vou digitar o nome aqui da matriz. Spengler. Vou deixar só Spengler, tá? Vou colocar a medida aqui, ó, 8 centímetros, e vou marcar aqui, ó, editável. Por quê? Porque esse é o arquivo editável. Sempre que nós formos salvar uma matriz, temos que salvar em dois formatos. O primeiro formato é esse arquivo aqui, ó, PXF, que é o arquivo que nós vamos conseguir editar depois. O segundo arquivo é o arquivo que vai para a máquina, mas esse nós só vamos salvar no final, tá certo? Então, vou deixar em PXF e deixar aqui, ó, salvar. Beleza, agora nós não perdemos esse progresso aqui, caso aconteça uma falha catastrófica aí no computador. Vou lá marcar no checklist, já salvei em PXF. E agora eu vou começar a criar os objetos. Vou vir aqui, ó, no programa, e eu vou começar a criar os objetos. Só que, e agora nós vamos criar os objetos. Para criar os objetos, eu não posso pegar e sair construindo aleatoriamente. Eu tenho que fazer um planejamento inicial. O que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou deletar esse quadrado aqui, ó. Nós só usamos esse quadrado para fazer o tamanho. Então, eu posso deletar isso aqui, ó. Seleciona ele e aperta Delete. Eu vou aproximar essa imagem. Como nós aproximamos? Através aqui, ó, deste botão aqui, ó, zoom, tá vendo? Esse botão, ele vai dar o zoom, ó. O mais, ele vai aproximar, e o menos, ele vai afastar. Ou você pode apertar a tecla Z, mudou a setinha, você seleciona onde você quer aproximar, ó, e solta. Beleza? Ok. Aperta o S para assumir a ferramenta de zoom ali, ó. Beleza. Agora, nós vamos fazer um simples planejamento aqui antes de começar a criar os objetos. Por que é necessário esse planejamento? Porque eu quero que essa matriz ela fique fluida. Ela seja bordada certinho aqui, ó. Venha para cá e depois venha para cá. Eu não quero que ela saia bordando de qualquer jeito. Que ela borda isso aqui, depois 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 isso aqui. Eu quero que ela seja bordada de maneira fluida, de maneira assim, que economize tempo do bordador, ali da máquina, e que ela fique bem acabada. Então nós temos que fazer um simples planejamento. Quando você tiver experiência, você não vai precisar fazer planejamento. Automaticamente seus olhos vão bater na matriz e você já vai saber o que tem que ser feito. Mas agora eu vou te mostrar como é o planejamento. Vamos separar essa matriz por cores, né, no caso. Vamos bordar primeiro essa cor e depois o restante do preto. Primeiro eu vou fazer esses três objetos aqui, ó, que eles são da mesma cor. Então, eu já vou categorizar isso aqui, ó, como ser feito primeiro. Por quê? Primeiro ele está por baixo da bola preta e ele vai ser uma cor separada. Então, esse vai ser o primeiro objeto. Qual que vai ser os próximos objetos? Os próximos todos vão ser da mesma cor, só que nós vamos criar objetos separados. Então, esse vai ser um objeto, esse vai ser outro objeto e esse vai ser outro objeto. Seguindo essa lógica aqui, nós vamos criar primeiro esse, depois esse e por último a bola para dar acabamento. Por quê? Imagina só que ele está vindo aqui, ó. Ele está vindo aqui, está terminando aqui. Esse aqui, mesma coisa, ele está vindo aqui. Isso aqui não importa, né? Aí eu quero que no final essa bola aqui, ó, ela venha bordando desse jeito aqui, ó, ela vai travar os pontos ali, ó. Por isso que ela tem que ser bordada depois. Tá vendo? Ela vai travar os pontos, ó. E isso vai fazer com que tenha um acabamento. Se eu fizer o contrário, se eu fizer primeiro a bola, então eu vou fazer primeiro a bola aqui, né? Imagina só. Depois eu fazer esses objetos aqui, ó, ele não vai dar um bom acabamento aqui, ó. Ele vai ficar por cima. Isso aqui, ó, essas duas partes vão ficar por cima.
e não vai ficar bem acabado, bem feitinho o bordado, tá certo? Então, planejamento aqui. Primeiro esses 3 objetos, depois esse, depois esse, depois esse, e aí nós vamos partir para a escrita, que a escrita vai ser assim e depois assim, ok? Beleza, vamos começar a fazer esses objetos aqui. Para fazer esse tipo de objeto, nós vamos utilizar essa ferramenta, caminho de cetim. Por que caminho de cetim? Porque ela tem várias direções diferentes, tá vendo? Ele é curva, são curvas, e tem direções diferentes. E ele é estreito também, ó, tá vendo? Aqui tá nessa direção, aqui tá nessa direção, aqui tá nessa direção. Se nós utilizássemos essa ferramenta aqui, ó, isso aqui, ele ficaria apenas em uma única direção. Por exemplo, se fosse para cá, ele ficaria só nessa direção aqui, ó. E aí, na hora que chegasse aqui, ele ia ficar estranho, certo? Então, eu quero que os pontos venham acompanhando o objeto. Por isso que nós utilizamos essa ferramenta aqui, ó, o caminho de cetim. Vou clicar nela. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, o zoom, para chegar mais perto. Vou deixar essa parte só aqui na tela, para ficar melhor para desenhar. E eu vou começar a vetorizar, tá vendo? Cliquei aqui, beleza, vou começar a vetorizar. Vou dar um clique com o mouse esquerdo. Como é curva aqui, ó, é mouse direito. Então, só recapitulando aqui, ó. O mouse esquerdo, ele vai fazer linhas retas, ó, tá vendo? Linhas retas. Tô clicando só com o mouse esquerdo. Mas, e se eu clicar com o mouse direito? Olha só o que vai acontecer, ó. Ó, vou clicar com direito agora. Ó, direito, ele vai fazer curvas. Tá vendo? Então, sempre que um objeto é linha reta, nós clicamos com o mouse esquerdo. Sempre que é curva, nós clicamos com o mouse direito. Mas, aqui nos cantos, ó, em todos esses cantos aqui, ó, todos os cantos, nós temos que selecionar com o mouse esquerdo, porque ele tem que entender que é um biquinho aqui, uma quina. Vou clicar primeiro aqui, ó, com o mouse esquerdo, ó, e vou vetorizando com o mouse direito aqui, ó. Aqui, esquerdo, lembra? Ó, vou clicar com o esquerdo. Por quê? Se eu clicar com o direito, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar com o direito, só para você ver. Ó, tá vendo? Ele vai fazer uma curva. Isso, nós não queremos isso. Então, esquerdo para fazer o bico. Vou apertar Enter uma vez. Ficou esse triângulo verde ali, ó. Isso aqui significa que se eu, em qualquer ponto que eu der um clique agora, ele vai configurar o objeto para começar ali, para a máquina dar o primeiro ponto ali. Onde eu quero que a máquina dê o primeiro ponto? Aqui mesmo, onde está. Então eu vou clicar aqui, ó. Onde eu quero que a máquina dê o último ponto desse objeto? Aqui também, então eu vou clicar aqui. E agora eu vou fazer os ângulos. Apareceu a bolinha preta, ó. Vou fazer os ângulos. Clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta. Terminou de fazer os ângulos? Esses ângulos aqui nós estamos determinando a direção dos pontos. A direção dos pontos. Se esse ângulo aqui, ó, ele estivesse aqui, ó, ele estivesse desse jeito aqui, assim, ó. Ó. Imagina só que o ângulo estivesse desse jeito aqui, ó. Estivesse nessa direção, a direção dos pontos, ela ia ficar assim, ó. Ela ia ficar nessa direção aqui. Entendeu? Então, a direção do ângulo aqui, ela vai determinar a direção dos pontos. Terminou de fazer os ângulos, aperta Enter, mais uma vez. Ele vai ficar com essa bolinha amarela. Aperta Enter, porque nós não vamos utilizar ela. Beleza, criou os pontos aqui, ó. Ficou meio bugado aqui, ó. Eu vou apertar o D. E vou ajustar o ângulo aqui só. Para mexer aqui nos ângulos, você, na hora que ficar um mouse pequenininho ali, ó, você consegue mexer nele, tá vendo? Assim, ó. Aperta G. Toda vez que você mudar alguma coisa, aperta G. Continua estranho ali ainda. Talvez criou um ângulo que eu não esteja vendo. Agora tá bom. Vou fazer o próximo objeto. Tá azul? Vou deixar azul mesmo, tá? Só pra gente ver aqui. O próximo objeto, vou selecionar novamente. Mesma ferramenta. E vou começar aqui, ó. Mouse esquerdo, curva, mouse direito. Mouse esquerdo, bico. Aqui, outro bico, mouse esquerdo de novo. E agora, curva com mouse direito. Terminou aqui, ó. Aperta Enter. Onde eu quero que comece esse objeto aqui, ó? Eu quero que ele comece aqui. Por que que eu quero que ele comece aqui? Porque o anterior terminou aqui, ó. E eu quero que o objeto anterior fique mais próximo do próximo objeto.
para que a máquina não dê um salto gigantesco, tá certo? Então eu vou dar um clique aqui porque eu quero que ele comece aqui. Onde eu quero que ele termine? Quero que ele termine aqui, ó. Por que eu quero que ele termine aqui? Porque o próximo vai ser esse objeto aqui. Então eu vou dar um clique. Beleza. Agora eu vou fazer os ângulos. Então para fazer os ângulos eu vou clicar, segurar e arrasto para o outro lado. E aqui eu vou seguindo a direção dos objetos, ó. Tá vendo? Ó, vou ajustando a direção dos pontos aqui, ó. Aperto Enter. Ficou amarelo? Enter de novo. Beleza, já criou aqui. Tá vendo que ficou defeituoso de novo aqui, ó. Aperto D. Só para movimentar o ângulo aqui, ó. Eu aperto G. Agora ficou melhor. Aperto S para sumir a questão do ângulo ali, ó. Sempre para desselecionar a ferramenta, você aperta o S. E vou fazer esse aqui agora. Novamente, na mesma ferramenta. Mouse esquerdo, curva, mouse direito. Mouse esquerdo, bico. Agora curva, mouse direito. Terminei aqui, Enter. Novamente, onde eu quero que comece esse objeto? Eu quero que ele comece aqui, porque o outro terminou aqui, ó. Tem que ser pertinho. Dou um clique. Onde eu quero que ele termine? Aqui tanto faz onde ele termina, porque acabou essa cor. Então, eu vou colocar ele para terminar aqui também. Faço os ângulos agora. Aperto Enter. E Enter de novo. Beleza? Deu certo aqui agora. Ok. Vou apertar o S para sumir aquela ferramenta ali, ó. Para voltar a setinha normal. Ok. Agora eu vou colocar como laranja isso aqui, ó. Eu vou selecionar esses 3 objetos que nós criamos. E vou colocar como laranja. Não tem laranja, eu vou deixar esse amarelo aqui, ó. Depois a gente muda isso aqui, beleza? Ok. Aqui já tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em arquivo, salvar. Pra gente não perder esse progresso aqui, ok? Agora nós vamos para o próximo objeto, que é a próxima cor. Essa cor aqui, ó, já está definida. Nós não vamos mexer mais nessa cor. Então eu vou selecionar uma outra cor para fazer o preto, esse preto aqui. Só que eu não vou adicionar o preto aqui, eu não vou colocar essa cor preta, porque senão vai ficar ruim para você ver aqui. Então eu vou colocar uma cor que tenha contraste, eu vou colocar o vermelho. Depois a gente muda para o preto, tá bom? Vou colocar o vermelho só para ficar melhor no visual aqui. Vou aproximar mais. E agora eu vou fazer esse objeto aqui, ó, primeiro. Esse objeto. Vou lá na mesma ferramenta, caminho de setinho. E vou vetorizar esse objeto aqui, ó. Vou começar um pouquinho para dentro aqui, ó. Mouse esquerdo. E eu venho acompanhando a curva aqui, ó. Com o mouse direito. Aperto Enter. Onde eu quero que começa e onde eu quero que termine. Eu vou colocar ele para começar aqui e terminar aqui. Por que que eu quero que ele termine aqui? Porque o próximo objeto já vai ser esse aqui, ó. Ele vai estar bem próximo aqui, ok? Eu vou colocar ele para começar aqui e terminar aqui. E vou fazer os ângulos, ó. Aperta Enter. Ficou amarelo. Enter de novo. E já criou o objeto. Agora eu vou para o próximo objeto. Já está selecionada a ferramenta, tá vendo? Já está selecionado, ó. Vou para o próximo objeto, que é esse aqui, ó. Sempre começa um pouquinho para dentro aqui, porque quando vier fazendo esse acabamento, essa última bola aqui, ela vai dar um acabamento aqui. Ela vai passar por cima disso aqui e vai travar isso aqui. Vem fazendo todas as outras partes aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Mouse direito, curva, e mouse esquerdo, fazer os bicos. Para movimentar a tela assim, ó, eu uso as setas aí do teclado, tá bom? Terminei aqui, aperto Enter. Eu quero que ele comece aqui. Por que que eu quero que ele comece aqui? Porque ele terminou aqui, ó. Vai ficar bem mais pertinho aqui. Então eu quero que ele comece aqui e dou um clique. Quero que ele termine aonde? Tanto faz, pode terminar aqui mesmo. Porque o próximo pode começar de qualquer lugar aqui. Vou clicar aqui e vou fazer os ângulos. Percebe? Ó, eu vou fazendo os ângulos conforme o formato do objeto, ó.
Aperto Enter. Ficou amarelo. Enter de novo. Vou tirar o zoom aqui, só pra gente ver como tá ficando. Beleza, tá ficando ótimo. Para fazer essa bola aqui, nós vamos utilizar outra ferramenta e vamos fazer de outra maneira. Porque ela é uma bola simétrica. Então nós vamos clicar aqui, ó, nessa ferramenta, elipse. Dá um clique. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom. Vou apertar o Z. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó. Vou soltar. Para ficar alinhadinho aqui. Eu vou apertar o S para assumir a ferramenta de zoom. Clico aqui novamente, ó, nessa ferramenta, elipse. E aí eu vou vir aqui no cantinho, ó. Vou vir aqui nesse canto e vou criar uma bola aqui, ó. Vou clicar, segurar e arrastar para cá, ó. Para criar uma bolinha aqui, ó. Beleza, criei essa bola aqui, tá tudo desalinhada, né? Nós vamos ajeitar ela. Aperto S para desselecionar essa ferramenta. E agora eu vou ajustar aqui, ó, através dos 4 cantos de ajustes aqui, ó. Então eu vou vir aqui nessa linha aqui e vou levar aqui para o meio, ó. Afinal, tem que ficar exatamente no meio. Vou vir aqui nessa parte. Quando ficar aquela setinha ali, ó, tá vendo? Ó, mudou a setinha. Aí você clica e consegue mexer nela, ó. Deixar ali no meio. A mesma coisa aqui, ó. Ó, ficou a setinha, clica e traz aqui pro meio. Ela vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Vai ficar uma bola. O que eu vou fazer com essa bola? Ó, vou selecionar essa bola aqui. Vou clicar com o mouse direito. Converter segmentos em esteio. Vou dar um clique. Tá vendo? Ele criou uma bola automática aqui. Onde eu quero que ele comece? Quero que ele comece aqui, porque o objeto anterior terminou aqui, lembra? Então dou um clique. Onde eu quero que termine? Eu quero que ele termine aqui, ó. Por que eu quero que ele termine aqui? Imagina só que o próximo objeto depois desse vai ser o S. Então aqui é o ponto mais próximo do S possível. Então eu quero que ele termine aqui, ok? Beleza. Ficou essa bola de esteio. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar apenas mais uma engrossadinha. Para engrossar a bola de esteio, deixar ela um pouquinho mais grossa, você vai vir aqui, ó, em largura do esteio. Tá vendo? Ela está com 2 milímetros de largura. Eu vou colocar 2.5. 2.5. Ela vai ficar um pouquinho mais grossa. Aperto Enter. Tá vendo? Ficou um pouquinho mais grossa. E agora já está ótima. Talvez a gente precise engrossar um pouco mais depois, mas por enquanto vamos deixar assim mesmo. Ok? Vou tirar o zoom. Beleza, ó. Aparentemente já está quase pronto. Vou esconder essa imagem para você ver. Ó, aperta o I. A tecla I esconde a imagem. A tecla I aparece novamente a imagem. Tá vendo? Se eu colocar com preto aqui, ó. Vou selecionar tudo que é vermelho aqui. E vou colocar com preto. Ó, vou apertar o I. Tá vendo? Tá exatamente igual ao logo. Ó. Aperto o I novamente, ele vai voltar. E agora nós vamos para a parte da escrita. E essa parte da escrita é muito importante. Beleza? Vou salvar para a gente não perder esse progresso. Arquivo. Salvar. Vamos para a escrita. Para criar essa escrita aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vem aqui nessa ferramenta, linha de ângulo. Dá um clique. Você vai clicar aqui no cantinho, ó. No cantinho da escrita, ó. Dá um clique, ó. Traz o mouse para cá, para o final da escrita. Dá outro clique. Traz aqui para cima, ó. E dá outro clique. Vai abrir essa caixinha. Aí você vai digitar o nome certinho ali, ó. Tá em caixa alta, né? Spengler. E vai clicar OK. Ele vai criar uma escrita aqui, ó. Criou exatamente uma escrita. Só que você consegue perceber que essa fonte que criou, a fonte que o programa criou, ela é diferente da fonte original ali? Bom, eu gosto de fazer sempre com a fonte original. Mas como a minha cliente pediu para deixar essa fonte aqui, ó, editável, ela quer editar, caso ela precise mudar esse nome ou alguma coisa assim, o que nós vamos fazer? Então nós vamos procurar uma fonte que é parecida com essa. Eu vou vir aqui no meu campo de fontes, ó, fontes baixadas, no caso, não as fontes de bordado, porque nas fontes de bordado eu tenho certeza que não tem uma parecida. Vou vir aqui nas fontes TrueType. Aqui são as fontes que são baixadas ou que tem aí no seu Windows. Você vai procurar a fonte que é parecida com a sua aí. Essa aqui, nesse caso, eu acredito que essa fonte seja bem parecida. Eu vou clicar aqui, ó. Beleza. Selecionou a fonte, ó, tá vendo? Ela é bem parecida mesmo. Talvez até a mesma fonte.
Só que todas as fontes que você baixar, elas vão vir bugadas. Você tá vendo que ela... Ah, ó, eu vou esconder a imagem. Tá vendo que ela tá toda sem sentido algum? Ela tá com outros pontos. Nós vamos consertar isso aqui. Para consertar isso, nós temos que fazer o seguinte. Seleciona aqui, ó. Selecionei a fonte, né? Dou 2 cliques aqui, ó. 2 cliques quando aparecer a mãozinha. Vem aqui, ó, em preencha e faça o contorno. Vem aqui, ó, em preenchimento. Dá um clique aqui, ó. E coloca caminho de setinho. Aqui ela vai alterar o tipo de ponto aqui, ó. E vai deixar ela mais bonitinha. Claro que às vezes buga, mas ela vai ficar bonitinha aqui, ó. E clique em aplicar. Tá vendo? Olha só como mudou a aparência. Ok? Clica OK, né? Ok. Ok de novo. Tanto ok. Agora você cresce ela aqui, ó. Cresce até ela ficar do tamanho correto ali, ó. Traz ela pra cá, movimenta ela. Desse jeito aqui, ó. Até ela ficar bem parecida. Aqui, eu consigo perceber que ela ficou desalinhado aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu posso ou alinhar aqui no meio, deixar assim mesmo, como está. Ou eu posso ajustar e colocar exatamente na mesma posição. Como que eu consigo mexer as letras aqui, ó, de maneira separada? Maneira separada aqui, ó. Vira aqui, ó. Ó. Você consegue perceber aqui, ó, que tem uma bolinha aqui embaixo, ó. Tem uma bolinha aqui embaixo, ó. Opa. Aqui, ó. Tem uma bolinha aqui embaixo. Você clicando aqui nessa bolinha, você clicando, passando o mouse aqui, ó. Aqui nessa bolinha, você vê que, ó, tá a mãozinha, né? Na hora que você chegar ali na bolinha, ó, vai ficar uma setinha pequena. Você clica, segura, e aí você consegue movimentar a imagem aqui, ó. Movimentar, quer dizer, a letra, né? E solta aqui, ó, pra ela ficar alinhada com essa dela aqui. A mesma coisa com o P aqui, ó. Vem nessa bolinha de baixo, eu clico, segura e alinha ali com o P. Eu vou esconder esses pontos aqui para ficar mais fácil o alinhamento, tá? Para esconder os pontos, você vem aqui, ó. Exibir pontos ou esconder pontos. Ou aperta a tecla X. E aí você vai alinhando aqui, ó. Deixa alinhadinho. Tenta deixar no meio da letra aqui, ó. Mesma coisa aqui. Aí você vai alinhando aqui para ficar bem bonitinho conforme a sua logo. Você poderia deixar do jeito que tava, normal, mas aqui eu sou um pouco perfeccionista, eu gosto de fazer exatamente igual. Aí você vai clicando aqui, ó, e ajustando, tá vendo? Ó, ajustei tudo. Mesmo que não ficou exatamente igual. Ó, olha só, vou esconder a imagem e você vai ver como vai ficar, ó. Tá vendo? Já tá bem parecida, só que ela tá bem fina. Tá vendo que ela tá fina? Nós vamos ajustar isso depois, ok? Agora nós vamos criar esse solar aqui de baixo. Para isso, eu não preciso criar novamente essa escrita aqui. Eu vou apertar a tecla Ctrl mais a tecla C. Ó, tô segurando Ctrl com um dedo. Com o outro eu vou apertar a tecla C. Pronto, fiz isso. Copiei essa escrita. Agora, para eu colar essa escrita, criar uma outra escrita aqui, eu vou apertar a tecla Ctrl, segurei a tecla Ctrl com um dedo. Com o outro dedo eu vou apertar a tecla V. Você vai ver que vai criar outro objeto aqui, ó. Tá vendo? Criou outro objeto. Eu vou clicar em um desses dois objetos aqui, ó. Vou clicar, segurar e trazer aqui para baixo, ó. E eu só vou mudar a escrita. Essa escrita aqui, ó, é solar. Então, selecionei aqui, vou mudar aqui, ó. Vou colocar solar. Ó. Solar. E aperto Enter. Beleza? Só que você consegue perceber que esse solar tá muito grande? É só a gente diminuir aqui, ó. Ó, diminuir ele. Opa, cliquei errado aqui. Aí, diminui. Para ficar do mesmo tamanho ali, ó. Ó, vou posicionar o S aqui. Beleza. E aí eu vou trazer, vou alinhar aqui, ó, igual a gente fez ali em cima, alinhar junto com a imagem de baixo lá. Vou esconder os pontos novamente. Vou alinhar aqui, ó. Ó, clica na bolinha de baixo e alinha. Tá vendo? Olha só. Já tá quase bonito, né? Agora, só que tem uma questão aqui.
Você lembra que a gente terminou a bola aqui? E aí, qual que é a tendência? A tendência é essa escrita, ela começar daqui, não é? Começar do S e vir pra cá. Que é o normal, né? Só que se eu deixar essa aqui do mesmo jeito, a máquina vai dar um corte aqui e vai começar aqui, ó. E eu não quero que a máquina dê um corte aqui. O que eu quero que aconteça? Eu quero que a máquina venha bordando aqui, certo? Na hora que ela terminar aqui, ó, eu quero que ela comece no ponto mais próximo. O ponto mais próximo é o R. Então eu quero que ela venha pra cá e ela borde essa escrita no sentido contrário. Para isso, eu tenho que alterar o sentido dessa cor de baixo aqui, ó. Dessa escrita de baixo. Aqui, qual que é o sentido normal? Da esquerda para a direita. Então, eu vou vir aqui, clico 2 vezes. Vou vir aqui, ó, em sequência de costura. E coloco aqui, ó. Aqui tá a esquerda, né? Esquerda para a direita. Eu vou colocar direita. Porque eu quero que ele borde da direita para a esquerda. E clico aplicar. Ok. Beleza, criamos os objetos. Vou apertar o I para sumir. Depois a gente vai ajustar, tá? Essas imperfeições aqui. Ok, mas os objetos já estão criados. Vou arquivo, salvar. Vou vir aqui no checklist e vou marcar aqui, ó, criar os objetos. Já criamos os objetos. Agora nós vamos organizar os objetos, que é um outro ponto importantíssimo. Por que é importante organizar os objetos? Aqui, ó, tudo que nós criamos aqui, eles estão representados aqui, ó, nessa figura aqui, ó, nesse campo aqui, ó. Cada objeto que nós criamos aqui, ó, ele foi vindo para cá, ó, tá vendo? Todos os objetos foram vindo para cá. E o que que isso significa? Isso significa a sequência que a máquina vai bordar. Então, aqui, ó, por exemplo, objeto 1 vai ser o primeiro objeto que vai ser bordado. Objeto 2, deixa eu apagar aqui. Objeto 2 é o segundo que vai ser bordado. Objeto 3 é o terceiro que vai ser bordado. A sequência é exatamente essa aqui, ó. Aqui começa e aqui termina, ok? Então, nós temos que organizar aqui para começar onde a gente quer que comece e terminar onde a gente quer que termine, né? Isso é óbvio. Onde a gente quer que comece, que a gente planejou primeiro. Nesses 3 objetos aqui, representado pela cor amarela. E eles já estão aqui, ó. O primeiro é esse, o segundo é esse e o terceiro é esse. Beleza. Qual é agora? Beleza, já finalizamos aqui, ó. A cor amarela já está tudo certo. Mas e a cor preta? Você está vendo que tem vários objetos aqui, ó? Qual que é a lógica que a gente queria que acontecesse? Primeiro esse, não é? Depois esse, depois esse, depois esse e depois esse. Vamos ver se está acontecendo exatamente isso? Vamos lá. Primeiro esse, ok. Segundo aqui, ó, tá vendo? Esse é o primeiro objeto da cor preta. O segundo objeto é esse aqui, tá certo? Tá logo após. O terceiro objeto, depois desse, né? É a bola. Tá vendo? Tá seguindo a sequência ali, ó. Qual que é o quarto objeto? Na sua opinião. O quarto objeto deveria ser esse, não é? Só que olha só. Olha, eu vou clicar aqui, ó. Depois da bola, vou clicar aqui, ó. Olha só, o quarto objeto tá sendo o objeto errado. Então, nós temos que alterar a sequência. Então, depois aqui, ó, dessa bola, que ela está representada pelo número 6... nós temos que colocar essa escrita aqui, ó. Vou clicar aqui nessa escrita e ela está representada pelo número 8. Então, eu vou clicar nessa escrita e vou colocar ela após a bola, ó. Clica, segura e arrasta para cima. E solta. Beleza. Agora sim, ó. Agora a bola vai bordar aqui, vai terminar aqui e vai dar um salto aqui. Daqui ele vai vir para cá e vai vir para cá. Agora sim, a sequência está correta. Beleza? Arquivo, salvar. Organizamos os objetos. Vou marcar lá, ó, organizar os objetos. E agora nós vamos configurar os pontos. A densidade, a compensação e a amarração. Aqui é um ponto importante porque é onde nós vamos dar qualidade para o bordado. Se nós pegarmos essa matriz aqui, ó, e colocar lá para bordar do jeito que está aqui, com certeza isso aqui, ó, essa escrita aqui talvez não vai dar problema não, mas aqui nessa escrita de baixo vai dar problema. Isso aqui vai ficar muito fino, vai ficar feio. Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, a densidade. Como essa matriz vai ser bordada no tecido malha e no tecido para camisa polo, que é piquê provavelmente, nós não podemos colocar muitas linhas aqui, não podemos fechar muito esses pontos aqui, ó, porque
na malha fria, ela vai acabar cortando a malha. E no piquê, como ele estica, ele vai acabar ficando estranho. Então, nós não vamos, por enquanto, mexer na densidade disso aqui. O que é a densidade? Ó, vou selecionar tudo aqui, ó, só para você entender. Densidade é isso aqui, ó. Quanto maior esse número, ó, quanto maior esse número aqui da densidade, mais espaços em branco vai ter. Quanto menor esse número, menos espaços em branco aqui, ó, esses espacinhos em branco aqui, ó, tô dizendo a quantidade de pontos que tem aqui nesses objetos. Menos espaços em branco vai ter, consequentemente, mais pontos vai ter no objeto. Como que eu coloco um número menor que zero? Só colocar um menos aqui na frente. Então, se tiver o menos, vai ter menos espaços em branco. Se não tiver o menos, vai ter mais espaços em brancos, ok? Só um exemplo, menos 1. Percebe que vai ter menos espaços em branco, ó. Vou apertar Enter. Tá vendo? E se eu tirar o menos e deixar apenas 1, ó, vai ter mais espaços em branco. Eu vou deixar por enquanto aqui, ó, 0. Não vou mexer em nada aqui, aperto Enter. Essa é a densidade. A compensação. Compensação é o quão o tecido vai encolher. Nós temos que colocar uma compensação de encolhimento. Porque, conforme vai bordando aqui, ó, imagina só que a máquina começa a bater aqui, ó, ela começa a bater no mesmo lugar. O tecido ele vai encolhendo. E aí, o bordado, ao invés de ficar da grossura que eu programei ali, ó, ele vai acabar ficando mais fino. Então, nós temos que compensar isso aqui, ó. Para isso, nós temos que deixar um pouquinho mais largo. Temos que fazer o bordado ficar desse jeito aqui, ó. Para que na hora que bordar ele fique com o tamanho exato. Então nós vamos deixar ele um pouquinho mais largo. Para isso eu vou selecionar todos esses objetos aqui, ó. Exceto o esteio. Esse esteio eu não vou selecionar aqui não. Para selecionar tudo menos o esteio, tá vendo? Todos estão selecionados. Eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar aqui no esteio, ó. Vou dar um clique. Ele vai desselecionar. Beleza. Agora eu posso soltar o Ctrl, mantenho selecionados aqui. Vou vir aqui, ó, nesse raiozinho, ou com a mão aqui, você clica 2 vezes. Vem aqui, ó, em compensação. Dá um clique. Seleciona absoluto. E vem aqui e coloca algum número aqui. Eu vou colocar 4. E vou aplicar. Você vai ver que ele vai ficar mais grosso. Se ele ficar muito grosso, depois a gente ajusta, ok? Vou aplicar. 0.4, né? Aplicar. Ó. Ele ficou exatamente assim. Parece que ficou muito grosso? Parece. Mas eu vou ter que manter ele assim. Sabe por quê? Porque no tecido piquê, no tecido polo e na malha, ele dá a impressão de ser mais fino. Então eu vou deixar ele grosso assim mesmo. Porque na hora que bordar vai ficar bom. Só que ficou desproporcional aqui, ó. Com essa bola. Então eu vou selecionar essa bola. Esteio, tá vendo? Por que eu não mexi aquela hora junto com o esteio aqui? Porque o esteio, ele é outra ferramenta, tá vendo? Caminho de satin é uma, esteio é outra. Para adicionar as configurações, eu tenho que selecionar cada ferramenta de uma vez, tá certo? Não consigo mexer aqui junto nessas duas ferramentas, por exemplo, né? Não consigo mexer aqui, eu tenho que mexer em uma de cada vez. Ok? Então eu vou vir aqui, ó, em esteio e vou aumentar a largura dele aqui, eu vou colocar como 3. Vou apertar Enter. Ok. Beleza, eu vou deixar assim, agora ficou proporcional. Aqui, tá beleza. Essa parte nós já ajustamos. Deixa eu ver só se vai ser necessário uma amarração. Vou ver a largura aqui, ó. Vai ser necessário uma amarração aqui. Nós esquecemos de colocar, mas vamos colocar exatamente agora. Para colocar uma amarração, o que é essa amarração? É um ponto de suporte. Ele vai criar Opa, mudar a cor aqui, ó. Ele vai criar um pré-bordado, um zigue-zague aqui, ó. Antes de fazer o acabamento final. Isso ele vai preparar o tecido para que ele seja bordado da melhor maneira possível. Então vamos adicionar uma amarração aqui. Novamente, vou selecionar esses 3 objetos aqui, ó. Nesse caso, né? Todo esse aqui e esses 2 preto. Por que eu estou selecionando esses e não o esteio? Porque eles são ferramentas diferentes, tá vendo? Ó? O esteio é uma, caminho de satin é outra. Clico aqui 2 vezes aqui dentro.
Venho aqui em amarração. Seleciono aqui, ó, paralela, porque a amarração paralela ela vai fazer como se fossem pontos aqui paralelos a esse, exatamente iguais a esse, só que menores, que ele vai criar uma amarração, vai preparar o tecido antes de fazer o acabamento. Vou deixar como 20 aqui mesmo e aqui eu vou colocar como 3. Vou aplicar. Ok, já está fazendo a amarração ali. Vou fazer a mesma coisa aqui, nessa borda, nesse esteio aqui no caso, né? Ó, clica 2 vezes, amarração, paralela, colocar 3, e vou deixar com 20 também. Vou aplicar. Ok, aqui já está certo. Só que agora é o ponto principal, que são as escritas. E as escritas geralmente dá mais trabalho, e por isso que nós deixamos ela para depois, ok? Vou em arquivo, salvar. Vamos fazer as escritas. Essas não vão dar trabalho. Essas aqui não vão dar tanto trabalho, por quê? Ela está bem feitinha aqui, ó. Ela está bem configurada. Geralmente, matrizes que são baixadas, elas não são bem configuradas. Mas nesse caso aqui, está diferente. Para isso, vou fazer o seguinte. Vou selecionar todas. Ó, selecionei as duas, tá vendo? Vou vir aqui, ó, no raio, ou clica 2 vezes com a mãozinha aqui. Compensação, vou deixar ela mais larga. Compensação, absoluto. E vou colocar 5 aqui na compensação, 0.5. Ela vai ficar bem mais larga, você vai ver. Vou aplicar. Ok. Tá vendo? Parece que ficou bem esquisita agora, ó. Ficou bem esquisita, né? Vamos ter que fazer ajustes aqui, ó. Ao invés de ser 5, vou deixar como 4. Vou aplicar. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que fazer alguns ajustes. Você consegue perceber que tem algumas partes que não estão bem feitinhas aqui nessa matriz? Aqui nessa escrita, no caso. Ó, essa parte do R. Vamos revisando letra por letra. Então, vou clicar aqui, ó. Vou apertar a tecla D para mostrar os ângulos. Aqui, ó, a tecla D. Beleza, mostrou os ângulos. Tá ruim de ver aqui, né? Vou mexer no ângulo aqui, ó. Ó, vou trazer ele sempre pro finalzinho aqui, ó. Toda vez que você mexer no ângulo, aperta G. Tá vendo? Ele vai melhorar aqui a situação. E eu vou deixar do jeito que tá. Aqui, ó, no G também, ó. Ó, vou trazer ele aqui pro finalzinho, ó. Ó, apertar a tecla G. Aqui tá tudo certo. E aqui no R, ó. Vou criar um outro ângulo aqui, ó. Ó, aperto G. Pra ele ficar bem alinhadinho aqui. Fazer a mesma coisa aqui nesse de baixo. Para sumir essas imperfeições. Aperto D. E mexo nos ângulos aqui, ó. Todas as vezes que você mexer, tem que apertar a letra G para gerar a alteração aqui. Aqui eu vou criar outro ângulo, aqui nesse A. Tá vendo que ele tá defeituoso aqui, ó? Aperto G. Tá vendo? Ele vai ficar certinho. E aqui no R a mesma coisa. Beleza, ficou bom. Mas eu vou colocar, nesse caso aqui, específico, selecionei os dois. Eu vou colocar um pouco mais de ponto aqui, ó. Vou remover um pouco mais desses espaços aqui, ó, em branco. Para isso, clico 2 vezes. Venho aqui, ó, em Satin. Tá vendo? Densidade, que é a densidade da escrita. Eu vou colocar menos, porque eu quero que tenha menos espaços em branco. 0.5. Presta atenção o que vai acontecer. Ele vai ficar mais cheio, ó. Tá vendo? Ficou mais cheio. Beleza. Esse N está me incomodando. O N está me incomodando. Então, nós vamos ajustar o N. Para ajustar esse N, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esconder esses pontos. Aqui, esconde os pontos. A direção dele, do N, ela deveria ser o seguinte. Ela deveria vir aqui, ó. Fazer isso aqui. E aqui, ela deveria fazer a mesma coisa, assim, ó. E ela deveria ir virando aqui, ó, aos poucos. Para ele ficar bem acabado. A mesma coisa aqui, ó. Deveria vir aqui. Ixi, mudou lá sozinho o negócio. Deveria vir aqui. E aqui deveria vir assim, ó. Fazendo um acabamento aqui. O que que tá acontecendo? Por que que tá ficando estranho? Ele está vindo aqui, ó. Na hora que chega aqui, ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele tá fazendo uma curva. Só que não é indicado fazer curvas quando... Curvas desse jeito aqui, quando
é muito estreito aqui, ó. Então, vou ter que fazer o seguinte. Vou apertar a tecla D. Ó, vou apertar a tecla D. Vai aparecer os ângulos. Para isso, eu vou tirar esse ângulo daqui, ó. E vou adicionar um ângulo amarelo aqui. O que é esse ângulo amarelo? Ele vai criar uma barreira aqui, ó. Eu vou adicionar um ângulo amarelo aqui. Ele vai criar uma barreira. Então, o bordado vai vir aqui, ó. Vai fazer isso aqui. E aqui ele vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer desse jeito aqui, ó. Para ficar bem acabado. Beleza? Eu ensino sobre ângulo amarelo em vários dos outros vídeos. Para isso, eu vou selecionar. Aqui, ó. Selecionei a escrita. Vou apertar a tecla U. Ó. Tecla U. Vai aparecer o ângulo amarelo. Tá vendo? Apareceu o ângulo amarelo. Agora, eu clico, seguro. Aqui, ó. Clico aqui no cantinho. Oxi. Ah, tá. Cliquei, seguro e arrastei aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Para seguir essa situação aqui, ó. Só ajustar ele, né, aqui. Beleza, ó. Vou fazer isso aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Eu vou seguir essa barra aqui, ó. Clico aqui, seguro, trago ele para cá. Vou ajustar ele aqui. Para ele ficar retinho. Ok, tá certinho aqui. Agora, eu vou apertar a tecla D. Tecla D. Para voltar os ângulos. E agora eu posso fazer o ângulo correto aqui, ó. Ó. Posso ajustar os ângulos corretamente aqui. Você vai ver como vai ficar diferente, tá? Eu aperto Enter e agora eu vou apertar o G e vou mostrar aqui para você, ó. Olha só como ficou melhor o N. Tá vendo? Com um simples ajuste que a gente fez. Dá para ficar ainda melhor. Aí, beleza. Agora ficou certinho, ó. Tá vendo? Um simples ajuste. Talvez eu teria que fazer isso no A aqui também, ó. Tá vendo que o A tá estranho? Aqui, ó. Talvez você não consiga perceber isso e talvez você nem precise fazer isso. Aqui eu tenho esse excesso de perfeccionismo nessas partes aqui, beleza? Vou fazer a mesma coisa, vou apertar o U, tecla U. Vou criar um ângulo aqui, ó, para dar um melhor acabamento. Aperto D e agora eu ajusto o ângulo aqui, ó. E aperto G. Olha só como vai ficar. Tá vendo? Ó, ficou muito melhor, né? Beleza. A escrita aqui já está correta. Eu vou salvar aqui, ó. Só que tem um detalhe aqui nessa matriz. Minha cliente pediu para que essa escrita ficasse um pouco menor. Então, nós vamos selecionar toda a escrita. Vamos colocar ela, vamos diminuir um pouquinho ela. Ó, vou fazer o seguinte. Vou selecionar toda ela, ó. Vou diminuir um pouco. Ó, vou diminuir um pouco. Aliás, vou diminuir aqui não. Vou fazer o seguinte. Vou selecionar toda ela. Vou vir aqui, ó, em redimensionar. E vou diminuir por aqui. Por quê? Por aqui ele vai diminuir proporcionalmente. Vai manter ela na mesma posição. Ela tá do tamanho 100%, né? Aqui tá 100% do tamanho. Eu quero que ela fique 80% desse tamanho aqui, ó. Então eu vou digitar aqui, ó, 80. Quero que ela diminui 20%, ou seja, ela vai ficar 80% desse tamanho. Vou aplicar. Tá vendo? Ela vai ficar assim, desse jeito aqui. Só que aí nesse caso, parece que tá um pouco desproporcional com a logo, né? Eu vou tirar um pouco da largura dessa logo aqui, ó. Vou colocar com 2. Isso aqui eu vou deixar, tá? Esse aqui de fora eu vou deixar, do jeito que tá. Ou eu posso tirar um pouquinho também, né? 2.8. Beleza. Agora sim, ó. Eu vou deixar exatamente assim. Porque ela está menor proporcionalmente. Só que tem uma questão, né? Para ela ficar com 8 centímetros, aqui ela está com 7 de altura e 6 de largura.
E vou deixar desse tamanho aqui mesmo. Eu acho que vai ficar bom, tá? Porque se eu aumentar muito aqui, ela vai ficar muito alta e vai acabar ficando estranho. Vai ficar esquisito. Então, eu vou deixar do jeito que tá aqui. Se ela quiser que faça alguma alteração, depois eu faço para ela. Mas antes ela tem que ver a matriz. Ela tem que ver se ela gostou da matriz. Salvar aqui. Vamos lá no checklist. Vamos marcar aqui, ó. Já configuramos os pontos. E agora nós vamos conferir os nós. O que é conferir os nós? Nós vamos conferir se está amarrando, se está ficando seguro. O que é conferir os nós? Toda vez que a máquina iniciar, ela tem que dar um nó. Então ela tem que dar um nó e iniciar e depois bordar. Quando ela vai finalizar, ela tem que dar outro nó. Para quê? Para quando cortar essa linha, ela não ficar frágil aqui. Para isso, nós vamos configurar. Nesse caso dessa matriz aqui, ó, eu vou selecionar esses 3 objetos amarelos aqui, ó, apenas os amarelos, e vou colocar um nó inicial e final em todos eles, ó. Tá vendo? Iniciar a amarração e finalizar a amarração. Se na sua tela não estiver aparecendo isso aqui, por causa do tamanho do seu monitor, você clica 2 vezes aqui, ó. Vem aqui em conexões, arremate, e coloca aqui, ó, iniciar, aqui, ó, e finalizar o arremate. Os dois você coloca a linha, aplicar. Ok. Agora, aqui, vamos colocar em todos, vai? Vamos colocar nesses 3 objetos aqui também. Porque não vai alterar nada no design, tá? Não vai alterar em nada. Selecionei os 3 objetos. Ou você pode colocar aqui, ó, iniciar e finalizar a amarração. Ou você pode fazer o caminho que eu te mostrei aqui quando foi o amarelo. Vamos marcar lá no checklist, já conferimos os nós. E agora nós vamos simular o bordado para saber se ele está bordando conforme nós programamos. Programamos. O quê? Programamos. Ó, vou trazer ele aqui para perto, vou apertar o S. Para simular o bordado, simular como se a máquina estivesse bordando, você vem aqui, ó, nesse exibir fita de desenho, nesse velocímetro aqui, e clica em play, aqui, ó, play, reproduzir para frente. Ele vai copiar como se fosse a máquina estivesse bordando, ó, tá vendo? A máquina vai fazer exatamente isso aqui, ó. E aqui nós conseguimos detectar para saber se tem algum erro. Nesse caso aqui, não tem nenhum erro a princípio, né? Tá vendo? Tá tudo certinho, ó, conforme nós queríamos. Estopar aqui, vou desmarcar o velocímetro e vou salvar. Agora, vou vir aqui, marcar aqui, salvar em PXF. Vamos lá. Salvar em PXF. Arquivo, arquivo, salvar como. E vou salvar aqui por cima desse aqui, porque esse é o arquivo final, ele já está pronto. Então, vou selecionar esse aqui e vou clicar em guardar. Esse é o editável, ok? Vou guardar. Sim. Só que agora nós temos que salvar no formato que a máquina dela lê. Tem um detalhe importante, eu esqueci de perguntar qual é o formato que a máquina dela lê. Antes de enviar, eu vou perguntar para ela. Mas vamos supor que a máquina dela lê em PES. Então, vou vir aqui em arquivo, salvar como. Vou clicar aqui, ó. Vou selecionar o formato que a máquina dela lê. Suponhamos que seja PES. Vou colocar o PES. Vou remover essa escrita editável, porque esse é o arquivo que a máquina vai ler. Aqui a largura está errada, quer dizer, o tamanho está errado aqui, vou deixar com 6. Se ela pedir para manter os 8, eu vou manter os 8. Mas a princípio eu vou deixar com 6 mesmo e vou guardar. Beleza? Qual que é o próximo passo? Salvar a ficha técnica. O que é salvar a ficha técnica? Nós vamos mandar uma ficha técnica com as especificações desse bordado para ela. Então, vou vir aqui no meu arquivo, imprimir. Aqui, ó, vou marcar aqui, ó, print do PDF, ok. Vou ir lá na pasta que nós estamos salvando as nossas coisas. Eu vou digitar o nome aqui, ó. Spengler. 6 centímetros. Vou deixar desse jeito aqui e vou clicar em guardar. Beleza, já finalizamos. Eu vou só abrir a ficha técnica para você ver como ficou efetivamente essa matriz e para você dar uma olhada na ficha técnica. A ficha técnica é exatamente essa aqui, ó. Então, ela vai mostrar a quantidade de ponto,
ela vai mostrar quantas cores, vai mostrar os tamanhos aqui do desenho, vai mostrar aqui, ó, as cores que nós usamos e também a sequência de cores. Quais são as cores que vão bordar primeiro. Aqui você tá vendo que ele parece que tem vários buraquinhos em branco aqui, ó, mas isso aqui é apenas relacionado à imagem, tá? A imagem mostra isso. Mas, quando você bordar, você vai ver que ela não vai ficar desse jeito aqui, ok? Não vai ficar nesse sentido a imagem. Ela vai ficar, esses pontos, esses espaços aqui, ó, não vão ter na hora que você bordar. Porque ela fica numa dimensão diferente aqui, ok? Tá, agora se ela quisesse mudar aqui a escrita, ela quisesse mudar essa escrita aqui, ó, é só ela escrever outra coisa aqui, ó. Outra coisa, que aperta Enter. Tá vendo? Se ela quisesse mudar essa escrita aqui, ó. Outra coisa. Vou colocar lunar. Tá vendo? Se ela quisesse mudar, ela mudaria aqui. Beleza? Claro que ela deveria fazer as mesmas alterações que eu fiz aqui, ó. Ok? Então, finalizamos essa matriz de bordado. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário para eu saber que você realmente está gostando dessas aulas, para saber que essas aulas estão te ajudando. E se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato comigo através aqui dos comentários do vídeo ou no meu WhatsApp. Eu estou disponível para ajudar você, tá certo? Até os próximos vídeos.